Capítulo 34. O conflito que Alana vivia a deixava angustiada, confusa, sem saber ao certo que decisão tomar. Boudica lhe prometera que nenhum mal faria a Marcos, mas será que podia confiar nela? Com essa dúvida, partiu em busca de Kelvin, a quem pouco vira desde a invasão a Comoloduno. Encontrou-o em confabulação com Kendra e outros druidas, e ele foi ao seu encontro tão logo a viu. Algum problema, princesa? Não sei. É o que quero que você me diga. Como assim? Até agora não vejo problema algum. Saímos vitoriosos, graças, em parte, a você. Estou preocupada com Marcos. Ela acabou dizendo, deixando de lado os rodeios. Boudica me prometeu não fazer nada contra ele, mas não confio nela. Pois devia. Boudica é uma rainha guerreira e honrada. Se lhe deu sua palavra, não faltaria com ela. Gostaria de ter a sua certeza. E eu gostaria que você se preocupasse menos com o romano. Por que diz isso agora? Não se esqueça de que para obter o meu apoio, você mesmo me assegurou que nenhum mal lhe sobreviria. As coisas agora não estão sob meu controle e não dependem mais de mim. Não posso intervir nas decisões de Boudica. Alana deixou a companhia de Kelvin arrasada. Estava sozinha, sem aliado algum em sua luta para defender Marcos. Se pudesse ir ao encontro dele sem trair o seu povo, ela o faria. Não podia, porém, pôr em risco os planos de Boudica. Encontrava-se dividida entre o amor por um homem e a lealdade à sua gente. No dia seguinte, as tropas de Boudica partiram em direção a Londinium. Pelo caminho, muitos se uniram a eles, engrossando ainda mais o exército revolucionário. O número crescia de forma tão vertiginosa que Alana chegou a se questionar se seus homens fariam falta em combate. Sentiu medo, porque se Boudica chegasse à conclusão que poderia prescindir deles, talvez não se preocupasse tanto em manter sua promessa. Uma surpresa os aguardava no caminho. Alguns destacamentos da 9ª Legião encontravam-se no sul da Britânia, para onde se dirigia a tropa de Boudica. Vendo os romanos marchando a seu encontro, espadas e escudos em punho, a fúria dos revoltosos redobrou, e ao comando de sua rainha investiram contra os soldados com tanta selvageria que eles não tiveram a menor chance de se defender. À exceção de um pequeno grupo de cavalaria que conseguiu fugir, foram todos dizimados. Avante! Bradou Boudica, erguendo a lança, que pingava sangue. Para Londinium e para o fim da tirania romana. O povo parecia enlouquecido. Boudica comandava o exército do alto de sua carruagem, tendo ao lado as filhas, que como a mãe exibiam no olhar a sanha assassina da vingança. Em nenhum momento Alana se arrependeu do que fazia. Lutava em uma guerra legítima contra o inimigo que se arrogara nos direitos de conquistador, matando e espoliando sua gente. A exemplo de Boudica, erguia a espada para matar e mutilar, envolvida pelo calor da batalha, pelo instinto de sobrevivência e pela fúria desordenada do entrevero. Evitava, porém, as atrocidades, a tortura, a morte impiedosa e, sobretudo, a crueldade dirigida contra inocentes. A princesa está pensativa.
disse Marva, galopando ao lado de Alana. Não é nada, respondeu ela, tentando disfarçar o olhar taciturno. Você não aprova os atos da rainha, não é? Por que diz isso? Noto sua contrariedade quando ela manda matar os que não são soldados. Eles não têm culpa de nada, justificou-se. Eles são romanos. Você pensa como todo mundo, eu entendo. Só que eu não sou assim. Não vejo mérito em matar pessoas inocentes e desarmadas. Talvez a questão não seja de mérito, mas de justiça. Mesmo assim, a justiça está em combater o agressor, não em assassinar crianças. Ainda que eu não entenda sua lógica, tenho para com você uma dívida de gratidão. Jamais desobedecerei suas ordens e sou capaz de dar minha vida para defender a sua. Não precisa chegar a tanto, basta seguir o meu exemplo. Como Kelvin? Ironizou. Ele parece mais próximo dos essenos do que de nós. Kelvin possui interesses próprios e já se esqueceu de todas as promessas que me fez. Mas eu não. Reafirmo aqui a promessa de segui-la e obedecer-lhe, ainda que isso me custe a vida. Alana não respondeu. Toda a desconfiança que sentira de Marva no passado se diluíra na sinceridade posta em suas palavras. Naquele momento tinha certeza de que podia confiar nela. Alana deu-lhe um sorriso de encorajamento e se voltou para a frente, acompanhando a caminhada vagarosa do exército. Ela mesma havia trocado a carruagem pelo cavalo, dada a praticidade e a rapidez do animal. Contudo, como a maior parte dos guerreiros se encontrava a pé, os cavalos não podiam disparar à frente, sendo necessário conter-lhes o trote. Aquecida pelo calor do sol e embalada pela marcha monótona, Alana não conseguiu evitar que as pálpebras descessem sobre seus olhos. Enquanto seu corpo sacolejava ritmadamente ao sabor das passadas do cavalo, ela adormeceu. Não era como se continuasse acordada. Mesmo adormecida, continuou vendo os cavalos em marcha desencontrada, mas estranhou o fato de que de uma hora para outra o número de homens e mulheres parecia haver crescido substancialmente, sem que ninguém houvesse se juntado a eles. Tentando entender de onde provinham aquelas pessoas, Alana olhou ao redor. Só então compreendeu a procedência daquela gente ainda mais enfurecida. Bem a seu lado, montado em um cavalo de aparência sinistra, seguia um homem de aspecto ainda mais assustador. Ela abriu a boca para chamá-lo, mas ele se voltou para ela na mesma hora, levando-a quase a cair. Marlon! Exclamou, petrificada. Você aqui? Mas você está morto. Mesmo antes de ele responder, ela compreendeu. Devia ter adormecido e desvendado o mundo dos mortos, de onde surgiram todos aqueles guerreiros a mais. Você já entendeu, Alana. Essa guerra também é nossa, e o desejo de combater o inimigo não se perde com a morte. Ainda lutamos pela liberdade de nosso povo. Mas como isso é possível? Vocês são espíritos, não podem atingir os vivos. Mas podemos incentivar nosso próprio exército e algumas vezes confundir os romanos. Pode ser que isso não seja suficiente para decidir uma guerra, mas ajuda os nossos e atrapalha bastante o inimigo. Ela o encarou,
entre a dúvida e a perplexidade, enquanto pedacinhos da memória se encaixavam aos poucos. Agora me lembro, comentou pensativa. Já nos encontramos antes, naquele lugar de sombras. Mas você está com aparência ainda mais terrível. O que aconteceu com você? O rosto de Marlon estava praticamente irreconhecível, distorcido pelo ódio, corroído pela vingança, mutilado pela crueldade. Ele havia modelado em seu semblante a aspereza da revolta e da perversidade que contaminavam sua alma. Eu sou do jeito que sempre fui, respondeu ele, encarando-a com a vermelhidão de sangue nos olhos fundos. Quando vivo, a capa do corpo físico dissimulava meu verdadeiro eu. Morto, demonstro minha real essência. Você está tentando me dizer que esse ar tenebroso é da sua natureza? É assim que você é na verdade? Um homem pavoroso que reflete na aparência a crueldade da própria alma? Ele não respondeu de imediato. Havia uma certa tristeza em seu olhar, um lampejo de dúvida e medo que ele logo afastou, recuperando a arrogância. Sou o que sou. Conquistei o comando no submundo dos mortos e me tornei líder de todo esse exército de sombras, invisível aos olhos dos vivos. Como você conseguiu isso? Posso saber? Por mérito próprio. Quando tenho um objetivo, não hesito em alcançá-lo. Nada me detém. Nem medo, nem misericórdia, nem piedade. Nem o amor, nem as lembranças do que fui. Nem a alegria, nem a esperança. Só o que me importa é o poder, que eu conquistei e do qual não pretendo abrir mão. Sou feroz com os meus inimigos, implacável com traidores, cruel, sim, porque a crueldade é necessária para quem quer manter o poder. Compaixão é fraqueza, e sua rainha sabe disso muito bem. O que me alimenta é um ódio insaciável, que me faz agir sem qualquer temor, que me torna irracível e praticamente indestrutível. Ninguém consegue se opor a mim. Fez uma pausa, experimentando com certo prazer o horror que causara em Alana, e prosseguiu. No começo, logo que deixei a vida corpórea, não foi fácil. Tive que lutar contra muitos espíritos que, como eu, queriam dominar aquela parcela do submundo. Pensei que não fosse conseguir, mas quando prendi Shayla, entendi tudo. A princípio, eu não sabia bem como havia acorrentado a mim, mas depois percebi que eu havia conseguido dominá-la só com a força do meu pensamento. Foi então que descobri que o pensamento é tudo. É através dele, do poder que nele concentro, da força que ele externa, que consigo tudo o que quero no mundo de sombras. E só não consigo no seu porque me falta a carne. Mas não faz mal. Através de mim, muitos feitos serão realizados, e a glória dos mortos será também a minha glória, porque eu sou o construtor dessa história. Marlon, tornou ela aterrorizada. Não reconheço mais você. Você já me disse isso uma vez, Alana, zombou. E não é para me reconhecer mesmo, porque não sou mais aquele homem. Se agora sou uma decepção para você, nada posso fazer além de lamentar. O que você quer de mim, Marlon? Retrucou, sentindo a indignação sobrepor-se ao horror. Veio aqui apenas para me atormentar? Gosto de você, Alana. Sempre gostei.
Por isso, vim lhe fazer uma proposta. Uma proposta? Alie-se a mim. Estou disposto a dividir com você o poder que assumi no submundo das trevas. Você enlouqueceu. Eu estou viva, Marlon. Ou você pretende me matar? Estamos em guerra. A morte segue cada passo do guerreiro. E você vai dar um jeito de provocar a minha morte? Ele não respondeu. Se eu tiver que morrer, será por vontade de Morrigan, não pela sua. E jamais me aliarei a um ser desprezível, maléfico e ambicioso em que você, por vontade própria, se transformou. Você não está sendo sensata. O que lhe ofereço não é pouca coisa. O poder o tornou cego. E você se entregou a uma ilusão perigosa. Não conte comigo para alimentar sua loucura. Não quero o mesmo que você. Não procuro poder, nem pretendo me impor pelo medo e a força. Só o que quero é liberdade, coisa que, pelo visto, você não tem. Como pode dizer isso? Se faço o que quero. Engano seu. Você se encontra aprisionado à sua própria loucura, à ilusão de superioridade e prestígio que esse falso poder lhe deu. Não quero compactuar com isso. Está sendo tola e ingênua, Alana. Eu posso muitas coisas que você também poderá. Juntos reinaremos sobre a terra das sombras, com escravos para satisfazer nossos desejos e trabalhar para nós. Trabalhar para nós? Repetiu ela, incrédula. Enquanto houver magos destinados à magia obscura, nós seremos pagos para realizar seus desejos. Sendo reis, temos escravos para fazer o serviço, e nós apenas recolhemos a recompensa. Com o tempo, eu a ensinarei a extrair o substrato dos elementos, e ficaremos com a melhor parte. O resto podemos deixar para os servos. Com isso, ampliaremos a nossa força. Nossa energia estará sempre alimentada da sensação de vida que o sangue, acima de tudo, pode nos proporcionar. Não lhe parece bom? Ela o fitou com perplexidade, mal acreditando naquelas palavras funestas. Marlon parecia um demônio, mandado à sua presença para desvirtuá-la de seus propósitos de liberdade e justiça. Mas não, ela não se permitiria envolver. Deixe-me em paz, Marlon, rebateu ela com firmeza, sobrepondo suas virtudes ao orgulho dele. Volte para o seu submundo, envolva-se nas suas sombras, afogue-se sozinho na sua ilusão. Não tenho nenhuma proximidade com seus propósitos e prefiro nunca mais tornar a vê-lo. Você não sabe o que está dizendo, retrucou ele, transfigurado por uma raiva súbita, enfiando as garras pontiagudas no braço dela. Estou tentando ser condescendente, mas a verdade é que você me pertence. Foi você que me atirou aqui, logo, nada mais justo do que juntar-se a mim. Não pertenço a você nem a ninguém. Lamento que você esteja morto e que minha mãe tenha ordenado sua execução, mas essa decisão foi dela, não minha. Você é a culpada por isso. Durante muito tempo acreditei que sim, mas agora, vendo o monstro em que você se transformou, considero-me liberada dessa culpa. Você se revelou cruel e interesseiro, um déspota arrogante, sem qualquer noção de civilidade ou compaixão. E não fui eu que transformei você nisso, pois não poderia transmitir-lhe coisas que eu mesma não possuo.
Essa é a sua real essência, segundo suas próprias palavras. Não tenho nada a ver com isso. Ela puxou o braço com força, libertando-se da influência dele. Naquele momento, uma aura negra envolveu o coração de Marlon, disparando pequeninos raios turvos em direção a Alana. Para a surpresa de ambos, os raios se dissolviam tão logo alcançavam o corpo fluídico dela. A diferença de sutileza energética entre ambos impedia a penetração de energias densas, fato desconhecido de Alana, mas logo compreendido por Marlon. Maldita! Rugiu ele. Você é minha, Alana, minha! Vamos ver se vai ter essa resistência quando seu corpo de carne apodrecer na terra esquecida, e não lhe restar nada além do desespero e do medo. Quem estará lá para recolher sua alma serei eu, e mais ninguém. Nunca, Marlon. Alana despertou com suas próprias palavras, mas na verdade o que ouvia eram os gritos de guerra dos soldados que corriam de forma selvagem. Haviam chegado a Londinium.